Seja bem-vindo à odontologia prática de hoje. Hoje eu vou te falar de um problema muito recorrente. Você fez uma restauração, você fez uma classe 4, uma classe 5 e fica uma linha de união aparecendo entre o dente e a restauração. E agora, o que eu faço? Isso é muito chato, na verdade, né? Você terminou e acontece isso. Você está vendo que você errou, o paciente vai ver que você errou. Provavelmente você vai ter que refazer, mas existem formas de você evitar isso, tá? Existem detalhes que você vai conseguir aprender hoje, durante esse vídeo, que você vai evitar de ficar essa linha de união entre a restauração e o dente, beleza? Então assista até o final desse vídeo, se inscreve no canal aí, curte esse vídeo aí, que ajuda cada vez mais eu me dedicar ao canal e a ter tempo para criar vídeos especiais dando dicas totalmente práticas, beleza? Então vamos lá. Como eu falei, existe uma linha de união entre o dente e a restauração. E se essa linha de união aparece, é muito desagradável, tá? Acontece isso comigo, de vez em quando acontece. E quando acontece isso, eu fico muito irritado. Por quê? Porque eu sei a técnica, alguns detalhes que eu posso evitar isso. Então, hoje eu vou dar um exemplo de o que você tem que fazer, beleza? Então, onde ocorre mais comumente isso? Em posteriores, você tem que usar o pincel, né? Mas em anteriores, o paciente vai visualizar. Classe 4, classe 3, classe 5, ocorre muito isso. Então, como que eu vou fazer? Primeiro, você sempre tem que terminar em 0 a linha de união entre a restauração e o dente, tá? Em 0. Como que eu vou fazer isso? Pincel e espátulas de borracha. Eu gosto de utilizar muito espátulas de borracha, tá? Por quê? Porque a espátula de borracha, primeiro que você vai compactar melhor a resina, você vai apertar ela, evitando bolhas. Muitas vezes essa linha de união que você faz entre o dente e a restauração, ficam pequenas bolhas de ar. E quando você vai polir, vai aparecer essa bolha e vai ficar um degrau. E isso é muito desagradável, principalmente em facetas, tá? Então, a gente está preparando você para fazer um procedimento maior, que são as facetas em resina, né? Então, a espátula de borracha é muito importante. Eu utilizo muito para a classe 5. Por quê? Eu vou fazer, cobrir aquela linha de união com a espátula de borracha e depois vou utilizar o pincel para deixar mais fino ainda aquela linha de união. Ah, mas como deixo mais fino ainda essa linha de união? Vamos para a segunda dica, que é utilizar umidificadores de resina. Principalmente para anteriores. Posteriores eu não utilizo muito, mas para anteriores, muitas vezes, como numa classe 3 ou numa classe 5, você vai ter uma pequena parte entre dente e restauração. A faceta você vai ter todo resina. É mais fácil você não ter essa linha de união, né? Mas uma classe 5 vai ter essa linha de união. E o pincel, utilizando com umidificador, muito pouco umidificador, vai ajudar nessa linha de união. Como que eu faço? Eu gosto de utilizar o umidificador da Bisco, vale a pena você ter. Eu tenho um potinho, ou um pote DAP, ou eu coloco um pouquinho na luva, a luva bem limpa, isso é bem importante, tá? Senão você vai manchar a sua restauração, vai passar e você não vai encharcar o pincel, isso é bem importante. Você vai umidificar o pincel, porque assim você vai conseguir uniformizar aquela área, tá? Então vai facilitar muito. E ali você vai bater um nível ideal da sua restauração, beleza? Mas uma outra dica que eu posso te dar para você acertar essa linha de união, você fazer a anatomia correta. Então eu gosto sempre de falar, então, como eu estou falando da classe 5 e uma classe 4. Você tem que criar um volume que o dente natural ele tem. Se você colocou pouca resina, ele já vai ter um desnível, então vai ter uma linha de união. Se você colocar muito, vai ter uma linha de união. Eu sempre recomendo para uma classe 5, para uma classe 4, você sempre condicionar a mais do que a cavidade. Por quê? Você vai condicionar bem a mais do que a cavidade, tá? Com o esmalte ali naquela área, e vai passar, consequentemente,
mais adesivo naquelas áreas. Assim você vai estender essa linha de união que eu te falei lá no começo com o pincel. Se você não aplicar o condicionamento e o adesivo nessas áreas, quando você for puxar, você vai polir. Ué, mas por que tá ficando um degrauzinho aqui? Não tem adesivo. Ela vai começar a soltar e pouco tempo vai começar a manchar. Tá? Então já no final você não vai conseguir polir e isso é muito desagradável, tá? Então principalmente você fazer o volume e a anatomia. Se você acertar anatomia, 80% de chance do paciente não reclamar da cor. Se você começa a errar a cor, tá? Depois você vai acertando a cor. Então 80% de chance de você ter uma harmonia ali, né? Então isso ajuda muito. E como que eu vou acertar? Tá, mas eu acertei a anatomia. Agora eu quero melhorar isso. Eu quero acertar a cor. Utilize resinas com mimetismo, tá? Que tem facilidade de mimetismo. A Palific LX5 é um exemplo para você acertar muito facilmente o mimetismo. Mas você tem que ter por trás dela sempre, eu falo, uma vitalidade, que seria uma dentina de qualidade, tá? Então numa classe 5 você vai utilizar muito mais dentina e vai finalizar com uma resina de mimetismo. Eu estou testando uma resina Beautiful da Shofu e até vou fazer um vídeo aqui no canal. E eu tento utilizar ela em cavidades, assim, eu vou falar em cavidades, vamos dizer assim, uma classe 5 bem posterior. A cor do dente é a 3,5 e eu comprei uma resina 2. Eu vou testar ela para ela ver se vai puxar a cor e ela vai ter um mimetismo. Assim a gente testa a qualidade da resina, porque ela vai se adaptar em diferentes condições, tá? Então, no primeiro molar lá na vestibular, o paciente não vai reclamar tanto, né? Eu faço o teste e ela tem um mimetismo legal. Então, vai facilitar o seu dia a dia. Essa linha de união que eu tô falando não vai aparecer. Beleza, mas eu fiz uma restauração anterior e eu quero fazer um acabamento. Como que eu não vou aparecer essa linha de união? Você fez a classe 5, você utilizou a espátula de borracha, o pincel. Vou fazer o acabamento e na hora de polir, ela aparece a linha de união. Uma forma muito simples e fácil de resolver isso é utilizar as pontas multilaminadas. Eu gosto de comprar ela com volume maior sempre. Por quê? Ela é mais volumosa. Porque eu vou passar ela no dente e na restauração, né? Eu vou encostar levemente ela no dente e na restauração. Então a gente vai formando, terminando aquele zero a restauração. E a multilaminada já vai dar um brilho, já vai dar textura natural do dente, tá? Você vai conseguir uniformizar a sua massa de resina. Se ela tiver muita textura, depois você vai riscar um pouquinho ela, mas você vai ter uma uniformização que vai facilitar o teu polimento. Beleza, utilizei a multilaminada. Última dica, como que eu vou fazer para uniformizar essa camada? Vai utilizar pontas de polimento de granulação grossa. Então eu comprei um kit recentemente para testar também. Ele tem uma broca de granulação grossa muito boa. Os de fino polimento não são tão legais, mas a de granulação grossa é muito boa. Por quê? Porque eu consigo tirar essa camada, essa última camada e uniformizar. Então quando eu já passo o polimento, se você não fez tudo isso aqui que eu te falei, ó, você vai passar a última pasta de granulação grossa, pá, fica aquela linha de união do polidor manchando a sua restauração. Você fala, eu errei. E agora? E você vai, volta, não sabe o que você fez de errado, né? Então se você fizer todas essas dicas que eu te passei durante esse vídeo, você vai ver que você vai passar essa última ponta de polimento de granulação grossa e ela vai uniformizar. Você vai falar, não ficou uma linha de união, melhorou minha restauração, por causa dessas pequenas dicas. Assim você vai uniformizar o seu polimento, você vai ter aquele ótimo brilho e vai conseguir um resultado legal. Beleza? Espero ter gostado dessa dica. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só vocês testar na prática.